Fala Vez! Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês para mais uma aula tão especial, exercendo a longanimidade. Quando eu era criança, eu sempre ia para a escola bíblica e nunca entendi essa palavra que parecia ter um significado muito difícil, mas depois que entendi, a minha vida mudou e aposto que a sua mudará também. Senhor, dê-me mais paciência com ele ou com ela. Quem nunca fez essa oração quase crendo que não receberia? De fato, é difícil reconhecer uma pessoa que em algum momento não tenha perdido a paciência com uma situação ou alguém. Contudo, precisamos nos lembrar que a longanimidade é gerada pelo Espírito Santo em nosso espírito. Para crer nisso e agir de acordo com isso, é importante entendermos melhor do que se trata essa longanimidade. No hebraico, a expressão traduzida como longanimidade é requiapaim, que significa ser lento e irar-se. Independentemente da família que nascemos ou do temperamento que possuímos, que por sinal iremos falar disso mais pra frente, a partir do momento em que nascemos de novo, adquirimos em Cristo uma habilidade de sermos lentos em nos irarmos. No grego, por sua vez, a palavra usada é makrotumia. Ela é formada da combinação de macro, que quer dizer vagaroso, com tumos, que significa temperamento. Ou seja, ser longânimo é ter um temperamento bem vagaroso. Basicamente, é o contrário de ser pavio curto ou esquentadinho. Pessoas de pavio curto são aquelas que explodem por qualquer coisa e assim soltam palavras grosseiras para as pessoas ao redor. Agem de forma impulsiva ao menor problema e acabam machucando a si mesmas e aos outros. Muitas vezes isso acaba acontecendo em nossos namoros. Uma pessoa longânima tem pavio longo. Há uma situação que talvez você já tenha experimentado que ilustra bem como a longanimidade se comporta na prática e por que ela age como age. Você já teve a oportunidade de reassistir a um filme conhecendo seu final ao lado de alguém que ainda assistia pela primeira vez, que muitas vezes é o seu próprio namorado ou namorada, por sinal? Abre aspas, eu fiz ela assistir todos os filmes da Marvel comigo. Então eu já sabia tudo o que ia acontecer e ela ficou lá. Longânimo. Se você já passou por isso, sabe como é a sensação de ver a pessoa ao seu lado roendo as unhas de tanta tensão enquanto você está tranquilo. Ser longânimo é exatamente isso, ter a capacidade de ver as coisas pelo final. Ou seja, o longânimo é capaz de enxergar que Deus está no controle e assim ter um temperamento longo diante das situações da vida, ser o cara tranquilão do rolê. Devemos manifestar a longanimidade em todas as áreas de nossas vidas, lidando com o nosso relacionamento, com provações, com nossos irmãos ou com nós mesmos. Em 1 Coríntios 10:13 fala: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar." Suportar é ter paciência e longanimidade para passar por toda e qualquer situação. Nenhum pai daria um peso de 100 quilos para uma criança de 2 anos, pois ele ama o seu filho e conhece sua estrutura para suportar os pesos. Uma pessoa paciente nas tentações e provações sabe que o Pai Celestial a ama e a conhece em toda a estrutura que ela tem. Por isso, ele jamais nos deixaria com uma carga insuportável. Quando pedimos para Deus que nos ensine a melhorar em alguma área, como por exemplo a paciência, Ele não nos dará mais paciência, mas sim alguma situação que precisaremos exercê-la com mais evidência e força, fazendo com que você passe por um processo de crescimento e isso gere transformação. Além de suportar as tentações e provações, as Escrituras nos orientam em Efésios a suportar uns aos outros em amor. Suportar nossos irmãos em amor não quer dizer apenas tolerar ou aguentar suas chatices. A ideia do texto é dar suporte, amparo, estender a mão. Isso deve ser feito em amor, ou seja, sem precisar de nada em troca. Suportar o amor indica ter paciência para chegar aonde Deus quer que cheguemos, sem atropelar as pessoas ou negligenciar a sua fase de treinamento. No namoro, vamos passar por algumas situações onde não iremos querer agir com amor. Quando, por exemplo, seu parceiro ou parceira, sem intenção, acaba te envergonhando, te entristecendo, te decepcionando ou precisando de alguma ajuda difícil de ser realizada. Pense consigo mesmo. Como você agirá nessa situação se não soubesse nada sobre o fruto do Espírito? Agora pense também em como as características do Espírito te capacitam a agir de maneira abençoada nessas situações. Qual você escolherá para fazer parte de sua vida amorosa? A paciência não quer dizer apenas saber esperar, mas também ter uma boa postura enquanto se espera. Ainda dentro desse assunto, algo que precisamos entender é que o perdão vai agir junto com a paciência. Assim que entendermos que o nível espiritual das pessoas é diferente, vamos suportar com maior facilidade as provocações alheias e passaremos a fazer isso com uma boa postura.
Vamos ter a capacidade de nos afastar momentaneamente para não estourar, não ser pavio curto, se for necessário, e assim evitar pecar. Vamos levantar todas as manhãs decidindo pela paciência, pois sabemos que podemos fazer isso em Cristo Jesus. Essa virtude não deve ser aplicada apenas aos nossos parceiros, mas também a nós mesmos. Ficamos frustrados com nossas falhas e desanimados de esperar, pois perdemos a paciência conosco. A chave para manifestar a paciência consigo mesmo é fazer da paciência de Deus a nossa referência. Deus não desiste de nós quando erramos. Ele nos levanta e tem paciência conosco quando ainda vivemos no vai e vem de erros em acerto em determinada área. Deus age assim até que nos tornemos constantes. Ao contemplarmos o caráter de Deus, encontraremos a inspiração necessária para sermos longânimos na estrada da vida. Até a próxima aula, galera. Que susto! Ai! Que susto! Ai! Meu, eu tomei um susto, cara!